E aí o que que acontece? Era um ciclo vicioso. Por quê? As empresas são as mesmas que patrocinam, os grupos de empresários são os mesmos que pegam o recurso, e a população nunca viu o cheiro desse dinheiro. Então, a gente foi muito criticado. Mas por isso vocês irritaram muita gente. Eu na verdade, assim, se eu tivesse que olhar para os problemas que eu tenho hoje, eu não teria feito, né? Eu tive que olhar para o que é certo. E a vontade era de fazer o certo. E a gente obteve sucesso em algumas partes e agora está sofrendo por outro lado. Por quê? Além dos processos, difamação, ameaças que a gente recebe, quando você seca, né, um veio, algo que está correndo de maneira... algo que obtenha um fluxo de sustentação, porque a gente tem que se perguntar para onde é esse recurso, porque só 5% era investido em projetos. E se a gente não tem a prestação de contas disso, como é que a gente vai saber para onde foi? Né? Então o que acontece? O reflexo desse trabalho de controle, né, no melhor sentido da palavra, controlar o dinheiro da sua casa. Você não vai gastar mais do que você pode, você não vai investir em coisas que você não tem dinheiro para comprar, né? Nesse saneamento, o reflexo dele são jogadas pesadas, como foi a Lei Paulo Gustavo, por exemplo. A Lei Aldir Blanc, ela tem uma justificativa. O setor, o dito setor, agora englobando mais pessoas aqui na minha fala, ele sofreu muito com os lockdowns severos. Sim. O setor de música, os circos, os teatros, os cinemas. Isso passou por um momento de quase desaparecer o setor. Então, havia um argumento que o presidente entendeu que era correto para criar a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc destinou 3 bilhões de reais para o setor cultural em 2020, estendeu a permissão de execução para 21, o que já não é o normal. Quando você destina o dinheiro, ele tem que ser executado no ano, mas o presidente compreendeu a necessidade, deixou esse recurso ser executado em 21, e a prestação de contas ainda, se não me engano, para março de 22. O presidente foi muito sensível a essa pauta. Mas aí é aquela velha história. Nós investimos, para você ter uma ideia, em 2021, 1,7 bilhões de reais em Lei Rouanet, mas em patrimônio cultural, em restauração de patrimônio, em festas tradicionais, orquestras, museus. Isso gerou um fluxo de aumento de emprego de 855 mil empregos nós geramos. Então não há justificativa plausível para se criar ou para se pretender que a Lei Aldir Blanc seja eterna. Da onde virá esse dinheiro? A Paulo Gustavo, idem. E outra coisa, a Lei Aldir Blanc 1, o Executivo trabalhou para criar os incisos da lei. Ela estava de acordo, a discricionalidade, quem deu fomos nós. Mas ela criou produtos por aí como a criança viada. Por quê? Porque a gestão desses recursos ficou a cargo de governadores e prefeitos, e não do governo federal. Um dinheiro federal, um recurso de impostos federais, que foi gerido por governadores e prefeitos. Então isso aí é algo que só mostra que nós interrompemos um fluxo de destinação de recursos, colocamos probidade na história, e essas leis são mecanismos alternativos. É só você ver quem são os autores das leis. Vejam quem são os deputados e os partidos que criaram essas leis. O brasileiro precisa acordar. O brasileiro que está falando aí, mas essa lei vai ajudar o artista. Não vai ajudar o artista. Primeiro porque o setor é totalmente aparelhado. Então, por mais que a Secretaria de Cultura tenha um alinhamento com o Presidente da República, as secretarias estaduais não têm. Então, a Lei Paulo Gustavo, ela pegaria 4 bilhões de reais, que são do Fundo Nacional de Cultura, englobando o Fundo Setorial do Audiovisual, e distribuiria para estados e municípios destinarem como quisessem. A minha pergunta, você fez uma menção aí,
E essa questão ideológica, ela, como a gente já vê, é muito forte dentro da cultura. E você fez uma menção da criança viada. O que é esse projeto? O que ele foi? Até para o nosso público, assim, que o nosso público precisa entender o que é feito, às vezes, dentro da cultura, né? Pastor, mais do que o que é feito, é sustentar este mecanismo, é sustentar essa fábrica de porcarias, que o objetivo central é destruir o núcleo da família. Uma sociedade sem família é uma sociedade muito mais fácil de ser conquistada. Você quer o quê? Que o adolescente passe a dar ordem no pai? Passe a bater no professor? Porque é o que a gente viu ao longo dos anos. Ou a gente se posiciona de forma correta, não há, na gestão pública, na minha interpretação, não há na gestão pública espaço para você escolher lados, porque se tem uma lei, você tem que cumprir a lei. E o que eu estou tentando dizer é que essas duas leis, principalmente Paulo Gustavo e Aldir Blanc, são leis com o objetivo de continuar a irrigar um grupo que vai fazer filmes, peças, projetos ideológicos com o objetivo de atacar este governo. Principalmente, o objetivo é fazer filmes para atacar o presidente Bolsonaro, né? Para atacar a gestão. É só você ver quem é que me ataca. E para atacar os valores também do povo Esse brasileiro. É o objetivo principal. O objetivo principal é a família. Atacar a família brasileira. Todos sabem que é muito mais difícil você... O núcleo mais forte do Estado é a família, não é o Estado em si. É a família que educa, é a família que dá o discernimento para a criança, para o adolescente, é a família que agrupa, que traz de volta, que soluciona questões morais. E esse é um dinheiro que vai irrigar fortemente a mesma indústria que ficou com 80% de recursos dos últimos anos, das últimas décadas. A gente está falando de um passivo de 13 bi. 80% de 13 bi foi para essa turma. Quando nós colocamos ordem na casa, qual é a saída mais rápida? Vamos criar outra lei. Aí veio a emergência, veio a situação de pandemia, aí foi criada a Lei Aldir Blanc. Ok, entendemos. Pandemia, vamos ajudar. 3 bilhões de reais foram colocados no mercado, gente. Se você falar só de Aldir Blanc e Rouanet, nesses últimos 2 anos, 20 e 21, você está falando de 5 bilhões de reais. Qual setor recebeu investimento de 5 bilhões de reais durante a pandemia? Então a gente tem que ajudar o pipoqueiro, o jornaleiro, o padeiro, o marceneiro. É uma loucura o que está sendo feito. As pessoas estão, não, peraí, essa lei pode ser boa. Não tem nada de bom nessa lei. Essa lei vai fazer o que nós, que somos mais antigos, vimos e assistimos durante toda uma vida. Esse dinheiro não vai chegar na população, esse dinheiro vai chegar nos pequenos grupos, vai trabalhar para eleição, vai ser usado para política, vai ser usado para atacar o presidente. Esse dinheiro, parte dele está sendo destinado para o audiovisual. Você acha que vão fazer filmes sobre a família?